Meu nome é Natália, e antes de tudo, quero dizer que seu canal me deu forças para compartilhar o que eu passei. Juro que nunca imaginei que um dia teria coragem de contar essa história. Uma história que ainda me machuca muito. Mas aqui estou, porque talvez, de alguma forma, desabafar me ajude a curar o que ficou mal resolvido dentro de mim. Tudo começou quando eu tinha 16 anos. Meus pais estavam em meio a uma separação conturbada, cheia de gritos, traições e acusações. A minha mãe, Camila, traía o meu pai, Roberto, com certa frequência, e ele acabou descobrindo de forma humilhante. Eu não sabia de nada. Quando veio à tona, foi um choque para todos, inclusive para mim. Fui criada como filha única, e quando tudo desabou, a carga emocional caiu direto sobre mim. A guarda ficou com minha mãe, mas nos fins de semana, eu ia para a casa do meu pai. Foi nesse contexto que ele conheceu outra mulher. O nome dela era Viviane. Ao contrário do que se espera de muitas madrastas, Viviane era incrivelmente gentil comigo. Preparava minhas comidas favoritas, escutava meus desabafos e me tratava com carinho genuíno. Eu me sentia segura com ela. Mas essa relação não agradava nem um pouco a minha mãe. Camila ficou furiosa ao ver meu pai refazendo a vida com outra pessoa. Não era amor, era orgulho ferido, era ganância. Minha mãe dizia que Viviane era falsa, interesseira e manipuladora. Repetia essas palavras como um mantra, com tanto ódio nos olhos, que mesmo eu, sabendo que não era verdade, começava a duvidar do que sentia. No começo, os finais de semana na casa do meu pai eram bons. Mas com o tempo, algo estranho começou a acontecer. Sempre que eu chegava lá, começava a sentir enjoo, uma leve febre e um mal-estar que persistia até eu voltar à casa da minha mãe. Era como se o meu corpo rejeitasse aquele ambiente. Achei que fosse emocional, estresse do divórcio, qualquer coisa. Mas era recorrente, toda semana. A situação ficou tão evidente que minha mãe começou a levantar uma teoria perturbadora. Segundo ela, Viviane estava me envenenando aos poucos. Disse que a mulher queria me tirar do caminho para ter paz com o meu pai. Juro que tentei ignorar, mas os sintomas não passavam. Por mais absurda que fosse a acusação, começava a parecer plausível. Minha mãe chegou ao ponto de querer proibir minhas visitas, e quando eu ia mesmo assim, ela ligava a cada hora para saber se eu estava bem. Eu me sentia como um joguete entre dois adultos em guerra. Não sabia em quem confiar. Meu pai dizia que tudo era uma obsessão da minha mãe. Viviane negava com firmeza, visivelmente magoada. As coisas chegaram ao limite num domingo, após o almoço. Eu comecei a vomitar sem parar, com uma dor abdominal que me fazia gritar. Meu pai me levou ao hospital imediatamente. Fui internada e, após uma bateria de exames, os médicos encontraram traços de veneno no meu organismo. Veneno real. Não era simbólico, era real. E foi como uma bomba explodindo. A notícia se espalhou. Minha mãe foi ao hospital em prantos, aos gritos, acusando Viviane de tentativa de homicídio. O escândalo foi tão grande que a polícia prendeu Viviane como principal suspeita. Meu pai chorava, implorava, dizia que não podia ser verdade. Mas todas as aparências estavam contra ela. O veneno, afinal, tinha sido consumido na casa deles. Viviane ficou presa alguns dias, mas minha mãe retirou as acusações, com uma condição: que meu pai terminasse o relacionamento. E ele, destruído e culpado, aceitou. Após isso, caiu numa depressão terrível. Passava os dias no bar, emagreceu, ficou sem brilho nos olhos. Ele amava Viviane, e ela sumiu. Nunca mais ouvimos falar dela. E eu continuei doente por dentro. Sentia culpa, confusão, dor. Até que, meses depois, uma amiga da escola, Yasmin, me convidou para uma consulta com uma mulher que lia cartas e incorporava uma entidade. Achei estranho, mas aceitei. Fomos numa sexta-feira. Era um quartinho simples, com velas, cartas e um cheiro forte de arruda no ar. A mulher me olhou nos olhos e abaixou a cabeça. Quando levantou novamente, sua expressão havia mudado. A voz também. Não era mais ela, era algo diferente. A entidade não perguntou meu nome. Disse apenas: o veneno que correu no seu sangue veio das mãos de quem te gerou. Jogaram a culpa na mulher errada. Meu coração disparou. Fiquei em choque. A entidade continuou: o que ela queria não era sua morte,
mas a destruição do amor do pai. Usou você como isca e escondeu o veneno no fundo falso do armário de limpeza, atrás de uma tábua solta. Fiquei paralisada. E então lembrei. O suplemento que eu tomava na academia era minha mãe quem preparava as doses em um potinho. Levei meses consumindo aquilo. Senti um calafrio. Saí de lá tremendo. No dia seguinte, com minha mãe fora, entrei no quartinho de limpeza. Vasculhei a sapateira antiga, empurrei a tábua dos fundos, e ali estavam 2 pacotes com rótulo de produto tóxico, proibido para uso doméstico, e várias folhas impressas com receitas, sucos, doces, vitaminas, todas com ingredientes que mascaravam o gosto do veneno. Coloquei tudo em cima da mesa. Quando minha mãe chegou e viu, empalideceu. Antes que falasse algo, eu disse: "Você vai procurar o papai e dizer que mentiu. Vai pedir desculpas a Viviane." Ela riu. Disse que não faria isso nunca. Eu ameacei ir à polícia. Ela surtou, tentou me agredir. Peguei uma faca para me defender. Foi uma briga feia. Vizinhos ouviram e intervieram. No fim, talvez com medo da polícia, ela cedeu. Procurou meu pai. Pediu desculpas formais. Mas o estrago estava feito. Eu fui morar com meu pai. E como ele tinha boas condições financeiras, a minha mãe teve que começar a pagar pensão para mim. Isso a deixou ainda mais furiosa. Anos se passaram. Ela nunca mais me procurou. Quando precisava pagar a pensão, apenas transferia para a conta do meu pai. Um dia, cheguei a ouvir da própria boca dela: "Antes tivesse colocado mais veneno." Sim, minha mãe disse isso sobre mim. Hoje tenho 27 anos. Faço terapia desde aquela época. Nunca mais vi Viviane, mas espero que ela esteja bem. Meu pai se recuperou. Casou de novo. Teve mais 2 filhos. São meus irmãos, meus amores. Eu também casei. Minha mãe casou com um homem rico. Teve 2 filhos com ele. Vive em outra bolha. Finge que nunca me teve. Não sei se trata bem os outros filhos, mas pelo que me dizem, sim. Talvez ela só tenha sido uma péssima mãe comigo. A dor de saber que você não foi amada por quem te deu a vida é profunda. Mas eu sobrevivi. E hoje sou mais forte. Essa foi a minha história. Obrigada por me ouvir. Essa história nos mostra que, por trás de uma aparência de normalidade, podem existir segredos sombrios, friamente calculados por quem deveria oferecer amor incondicional. É assustador pensar que o maior perigo, às vezes, vem de onde menos esperamos. De dentro de casa, do próprio sangue. Quando o ódio e o desejo de vingança se sobrepõem ao amor de mãe, os limites da sanidade e da ética são completamente destruídos. E o que fazer quando a verdade finalmente aparece? Quando descobrimos que a pessoa que deveria nos proteger estava nos destruindo aos poucos? É um dilema profundo, que deixa cicatrizes invisíveis, mas eternas. A maldade pode até se esconder por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde, ela sempre encontra uma maneira de ser desmascarada. E neste caso, a justiça espiritual veio antes da justiça dos homens. Se você tem uma história sobrenatural, nos envie pelo e-mail que está na descrição do vídeo. Será um prazer contar sua história aqui. Até a próxima!